Acabou que na semana passada eu nem me apresentei direito, né? Porque, na verdade, eu conheço grande parte do pessoal que está aqui, mas para quem não me conhece, só vou falar um pouquinho só da minha experiência aqui com programação, né? Eu comecei bem cedo, porque eu fiz o segundo grau de informática, né, lá no Flama, e aí eu me interessei por essa área, né, achei bacana. Aí na época a gente já estudava HTML, isso em 2001, 2002 mais ou menos. A gente já estudava, tanto que é usado até hoje, né, por isso que foi um dos motivos pelo qual eu escolhi passar por HTML com vocês, né. E assim, eu me formei na área eu fiz faculdade de sistemas, né, lá na Unigran Rio, acho que nem tem mais o curso, é Sistemas de Informação o nome da parada. E eu comecei a trabalhar com desenvolvimento desde 2008, né, então tem um tempinho aí. E aí o que me motivou a fazer esse curso também, eu conversei com o Renato, né, ele também é interessado aí no assunto. E assim, dá a oportunidade de quem tiver interesse de aprender, né, porque é uma área que está bem aquecida ainda, né, apesar de zilhões de ferramentas que a gente tem para poder auxiliar, né, e até criar parte do código para a gente. O desenvolvedor ainda é muito requisitado, assim, né? Então é uma oportunidade boa para aprender, e é uma área que, assim, você não tem conselho regional de informática, então qualquer pessoa pode entrar na área, entendeu? Óbvio, o cargo vai depender de alguns fatores, né? Se a pessoa tem alguma outra faculdade, ou algum curso técnico, isso vai variar um pouquinho, né? Mas, de qualquer forma, assim, até para a gente automatizar coisas dentro da nossa empresa mesmo, né? Acho que vale a pena esse conhecimento. Beleza? E então, só pra gente dar uma recapitulada no que a gente viu na aula passada, que a gente focou mais em alguns conceitos de programação, né? Que, assim, os conceitos eu não vou repetir porque está aqui no material, no PowerPoint. Vou só dar uma recapitulada no que a gente fez de HTML, né? Que nós criamos esse HTML aqui, esse aula 1 simples, né? Eu tenho os outros aqui que eu vou mostrar para vocês depois, mas esse aula 1 simples aqui foi o que a gente criou, né? Foi uma telinha com cadastro de nome e e-mail, né? Só para poder explicar para o pessoal o que é o HTML, né? Que é basicamente a gente explicar para o navegador o que a gente quer que ele monte aqui para a gente, né? E para isso a gente usa a linguagem HTML. Esse arquivo aqui que nós fizemos, ele é simplesmente um arquivo, a extensão dele precisa ser HTML, né? Que aí o navegador já entende que ele precisa ser interpretado dessa forma. E lembrando que semana passada a gente usou o bloco de notas, né? Do Windows mesmo. Só para vocês terem a noção que com a ferramenta mais simples que a gente pode ter aqui, a gente já conseguiu fazer uma tela, inclusive com certas funcionalidades aqui, né? Coisa boba, né? De salvar, de mandar exibir um alerta na tela, mas já é só para a gente ver as coisas funcionando mesmo, né? Então, assim, voltando aqui nesse arquivo HTML, só lembrando da estrutura dele, né? Ele sempre tem que começar pela tag HTML e finalizar, né? O Renato até criou um arquivo comentado aí, para poder, até a pessoa que não pegou a primeira aula, vai ter uma noção do que fazer, né? Então, só lembrando aqui, as duas coisas que nós vimos, que foi o HTML e o JavaScript, né? Não tinha só que a gente querendo entrar aqui. Fernanda.
Beleza. Então, nós vimos o HTML, que é basicamente a gente está dizendo para o navegador, olha, eu quero que você crie uma caixinha de texto e um rótulo para ela, uma caixinha de e-mail com rótulo para ela, 2 botões, e os botões a gente criou uma funcionalidade boba aqui, né, para ele botar um alert, uma mensagem na tela, e o novo a gente limpa os campos, né, e bota o cursor lá na caixinha de texto. Aí, para essa aula, para essa segunda aula, que eu estava pensando, a gente incrementar um pouco mais essa tela e já utilizar assim algum conceito da programação que a gente vai ver muito, né, que são as estruturas de decisão, estrutura de repetição. Estrutura de decisão é basicamente o if, né? Se uma condição for verdadeira, você vai executar uma determinada ação. Se essa condição for falsa, você vai executar outra ação. Aí, para isso, eu estava pensando em fazer o seguinte, ó. Só uma coisa aqui. Lembra que os elementos que a gente quer manipular, por exemplo, a caixa de texto, né? Para eu poder limpar essa caixa de texto aqui, eu preciso conseguir capturar essa caixa de texto para poder manipular os valores dela, né? Então, nós temos identificadores para os elementos. Aqui, por exemplo, a caixa de texto nome ficou chamada txt nome, a caixa de texto e-mail ficou chamada txt e-mail. E no JavaScript é assim que a gente captura o elemento, né? A gente document.getElementById, isso aqui realmente é a sintaxe do JavaScript, a gente tem que saber mesmo, né? Mas, como eu falei, né? Nada que o Google não nos ajude. Só que assim, como a gente vai usar esses valores aqui em outras partes, né, desse código, é bom, a gente pode definir no escopo aqui do documento uma variável que já guarda esses elementos, né? Por exemplo, eu acho que eu vou até ter que pegar minha cola, mas vamos tentar aqui. Ao invés de toda vez, para eu não ter que pegar toda vez aqui document.getElementById, eu posso fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma variável do tipo constante, txt nome recebe isso daqui. Ou seja, esse txt nome vai ficar uma variável global aqui na nossa página, de forma que eu consigo capturar ela quando eu desejar, né? Vamos só testar para ver se isso aqui está correto. Como eu já botei aqui o txt nome, aqui eu não preciso pegar de novo o document.getElementById, né? Eu declarei aqui uma variável, que é do txt nome, e vou setar o valor dela aqui. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Então tá certinho aqui aí a gente faz a mesma coisa para o e-mail, né? Tá tranquilo aí, galera? Tá dando para entender, sim. Beleza. Então, assim, nada mais é do que declarar essas variáveis aqui no escopo global do script para a gente poder capturar elas quando a gente precisar, né? Então a gente vem aqui, substitui tudo que a gente estava chamando aqui, getElementById, a gente vai usar a variável que nós declaramos aqui, tá? E essa variável, deixa eu botar aqui, nesse caso aqui nem é variável, né? É constante, né? Que é um valor que não vai ser alterado. Ô, Fábio, Oi. uma pergunta aí que pode ficar, essa variável, essa constante, pode ser qualquer nome? Esses nomes aqui pode ser, esse aqui pode ser qualquer coisa, tá?
é bom a gente usar uma convenção para poder se achar depois, né? Nome de variável, ele é livre, né? Assim, quer dizer, não é totalmente livre, não. A não ser que você não vai usar uma variável que seja um código que existe no JavaScript, né? Que aí são tipos que eles já estão comprometidos. Senão pode dar problema. Tipo, vou botar aqui const. Eu nem testei, mas eu tenho quase certeza que dá problema. Ou seja, palavras do JavaScript, tipo function, são palavras reservadas, né? Então você não deve usar como nome de variável. E outra coisa, as variáveis, no caso de variáveis mesmo, né? Posso botar aqui var teste, recebe um valor qualquer aqui. Vamos supor que, e assim, em aplicação em geral, a gente tem muitas variáveis, né? São coisas de variáveis de controle que a gente precisa pegar em algum momento para manipular o valor, a gente recebe esse valor por parâmetro, enfim, tem várias coisas. É só para vocês terem uma ideia aqui. Lembra que eu falei que o console do desenvolvedor, a gente aperta F12 e a gente consegue ver a gente consegue ver o código fonte, né? Ver aqui os scripts que nós estamos executando e tudo mais. E aqui no console a gente consegue ver aqui as variáveis. Tanto que eu vou botar aqui txt nome. Ele já me diz aqui o que é o txt nome, é um input, né? Que tem esse id. E se eu pegar a nossa variável teste que nós criamos lá, esqueci o nome, var teste. Teste ele não achou. Tá com let. Então no JavaScript, quando você quer declarar uma variável, na verdade é let, não é var, não. Eu tinha esquecido. Então, assim, você pode receber esse valor aqui e em algum momento você vai precisar manipular ou tomar alguma decisão com ele, tá? É só para vocês verem que nós podemos declarar N variáveis aqui e para poder manipular ela de acordo com a necessidade. É o seguinte, primeiro eu queria incrementar essa tela com uma tabelinha. Vamos supor que acho que fica claro que isso aqui é só uma telinha de cadastro com nome e e-mail, né? Então, para cada nome e e-mail que a gente salvar, a gente gostaria de adicionar isso aqui numa tabelinha aqui. No final das contas, a ideia é gravar isso no banco de dados, né? No back-end, que a gente vai fazer ainda e tudo mais, né? Mas por enquanto a gente bota numa tabela. E aí, no HTML, a gente tem aqui uma sintaxe específica para criar tabela também, né? Que é table. Lembrando aqui de abrir e fechar, né? Table. Aí aqui o Notepad++, ele já ajuda a gente até nas escolhas dos elementos, e ele completa o que ele já conhece aqui, por exemplo, né? Ele já vai completando. Aí beleza, nós vamos criar uma tabela. Essa tabela tem um cabeçalho e ela tem um corpo também, né? Eu vou ter que dar uma colada aqui porque eu não lembro de tudo, não, mas vamos tentar aqui. T-head. Eu vou ter que abrir minha colinha porque eu não lembro não. Deixa eu pegar aqui do outro exemplo que eu já tinha criado. É isso mesmo. Então vamos lá. A tabela, ela vai ter o T-head, que simplesmente são os títulos das colunas, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa estrutura aqui. O T-head, ele tem um TR dentro dele. TR vem de table row, né? Aí é uma linha inteira. Aí cada table row pode ter várias colunas, né?
ATR. Sempre lembrando de abrir e fechar aqui as tags. E no caso do cabeçalho, ele tem uma tag aqui chamada TH, que é de Table Header, né? Depois eu vou mostrar no corpo como que isso funciona. Aí a gente pode botar aqui nome, vou dar um Ctrl C aqui. Nome, e-mail. Vou salvar, vou dar um F5 aqui, vamos ver se é isso mesmo. Beleza. Aí nossa tabela já tá, assim, tá meio desalinhado tudo, porque a gente não tá aplicando estilo nenhum. É só pra gente poder chegar no ponto que eu quero aqui. E a gente, supondo, né, que nós temos só duas colunas aqui, nome e e-mail. Vamos imaginar que a gente tenha uma tabela ou uma planilha Excel, tá? É mais comum para que a gente trabalha no dia a dia. Uma planilha Excel com 5 colunas, né? Nome, e-mail, telefone, endereço e mais alguma coisa. O que a gente está fazendo isso aqui é basicamente refletir, né? Criar uma tabelinha mais ou menos nessa mesma estrutura, só para poder mostrar os dados de forma estruturada aqui. Tá? Então, beleza. Depois do T-Head, a gente usa o T-Body, né? Que é o corpo da tabela. E aqui que vai entrar os registros propriamente dito, porque aqui a gente estava só criando o cabeçalho, né, o título das colunas. Numa referência aí ao Excel, o T-Head seria, né, as colunas e agora seria as linhas, né? O T-Head é mesmo só o título da coluna, né? Uhum. E aí, dentro do T-Body, a gente usa um Table Row também, porque o row é a linha completa, né? Aí cada tag dessa daqui vai respeitar uma coluna, né? Que está dentro dessa linha aqui. Por isso que a gente usando assim identado, a gente consegue ver direitinho. Aí dentro do Table Row no body, eu já não tenho TH, eu tenho TD, que é de Table Data. Aí tchau, cuidado. Aí eu vou ter um TD para o nome. Aí a gente pode botar aqui um TD para o nome e um TD para o e-mail, né? Fechei, criei aqui, fechei, beleza. É isso. Então, a gente já tem aqui nossa tabela. Supondo que cada vez que a gente salve, a gente adiciona um registro aqui. A gente vai fazer isso, tá? Mas para isso a gente precisa ter essa estrutura da tabela definida. Deixa eu fazer um negócio aqui, só para ficar mais bonitinho. E eu já vou aproveitar e mostrar para vocês aqui a questão do conceito de CSS, né? Deixa eu só lembrar aqui como é que é o estilo dessa tabela. Tá, deixa eu pegar aqui. Lembra que eu cheguei a falar de CSS? O CSS é para ajudar a gente a estilizar esses componentes, né? Mexer na aparência dele, né? Tipo, depois eu vou mexer na aparência da caixinha de texto, só para vocês terem uma ideia como é que está aqui o completo. Esse daqui é um que já foi aplicado, CSS, tudo bonitinho, né? Que já está funcionando, só para vocês terem uma ideia de qual é o desejado, né? E tudo que a gente fez aqui foi HTML, esses eventos aqui de salvar é JavaScript, de manipular aqui também, né? Só que a parte da visualização, como que essa tabela tá, é o estilo, né? Que é o CSS que vai definir isso. Aí, por exemplo, como que a gente faz isso? Outra coisa, lembra que eu falei que para a gente poder manipular os objetos aqui, os componentes, a gente precisa dar um ID para ele, né? E a tabela é a mesma coisa. Quando a gente quiser adicionar uma linha à tabela,
a gente vai ter que capturar ela. Por exemplo, eu vou chamar essa daqui de, vou dar um ID aqui, TBL, cliente, por exemplo, né? Chamar de cliente. Beleza, mas antes disso, eu vou botar esse estilo, tá? O estilo eu posso botar ele aqui antes do body, ou até depois, não tem... Como eu falei, o header, se a gente quiser botar um estilo, uma folha de estilo em um arquivo externo, a gente pode colocar isso aqui, depois a gente faz para ver. Mas primeiro eu vou fazer aqui, ó, style, que a gente pode declarar ele aqui livremente. Sempre lembrando de abrir e fechar. Aí o que acontece? O CSS, ele está comentado aqui. Deixa eu descomentar ele aqui rapidinho. Espera aí. Só para a tabela ficar mais bonitinha para a gente poder... Eu comentei isso no Visual Studio Code, aqui não dá para descomentar assim. Vamos lá. E assim, no CSS a gente tem algumas formas de implementar. Nesse caso aqui, eu estou definindo ele por elemento. Eu estou falando assim, ó, todo elemento table vão ter essas propriedades aqui. Eu estou dizendo que ele vai ter a largura de 100%. Isso aqui é o tipo de borda, só para ela ter uma borda bonitinha e o nome da fonte, o tamanho da fonte, né? Vamos ver aqui se já melhora. Não, aqui ficou feio. Eu vou deixar ele... Vou botar um tamanho... Vou nem definir o tamanho, não, que eu não gostei. Só para ele ficar com o tamanho padrão mesmo de... Senão ele se ajustou a tela inteira. Essa borda eu preciso ajustar ainda. Deixa eu só lembrar aqui. Tem que botar mais coisa também. Só o border, ele... Eu não vou perder muito tempo com isso aqui não, mas só pra gente, pelo menos a parte da tabela, a gente fechar aqui. Beleza. Então, da mesma forma que eu estou aplicando esse estilo para a tabela, tem outra parte do estilo eu vou aplicar para os componentes que ficam dentro da tabela, né? No caso o TR, o TH e o TD. Aí eu estou dando uma cor aqui para a borda, né? Vamos ver como é que fica. Já ficou mais amigávelzinho, né? Que a gente consegue já definir um início e fim aqui. A gente pode botar ela toda cruzada, assim como se fosse um Excel também, mas por enquanto deixa assim, só pra gente ter uma noção. E aí, ficou claro o estilo? Nesse caso aqui, eu estou definindo para todos os elementos table, TH e TD que tiver aqui, eles vão pegar esse estilo. Da mesma forma que eu poderia fazer para a caixa de texto. Mas só para dar um exemplo para vocês, o que acontece? Eu posso criar uma classe CSS aqui, eu vou criar aqui, aí eu crio assim, ponto text, só um exemplo, tá? Eu já explico. Quando eu estou dizendo aqui ponto text, eu não estou associando ele a nenhum elemento, tá?
apesar do text, esse text aqui, deixa eu botar isso aqui para não confundir. .txt, .txt, textbox, .textbox. O que acontece? Nesse caso aqui, eu vou só colocar uma head. Por enquanto, nada vai ser aplicado, porque ninguém está usando aquela classe ali que eu defini. Agora é o seguinte, se eu quiser utilizar essa classe específica, vamos supor, na caixa de texto e-mail, aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso botar classe é igual a textbox. Nesse caso aqui, esse estilo só vai se aplicar quem explicitamente referenciar ele aqui, tá? Aí, por exemplo, não é color, não. Acho que é textbox. Deixa eu botar a cor aqui que eu esqueci. Tá, background. Vou botar o background que fica mais. Pronto, ó. Eu já apliquei um estilo específico para a caixa de texto de e-mail aqui, porque ela está referenciando essa classe aqui que eu criei. Beleza? Mas, provavelmente, como eu estou no mesmo formulário, todas essas caixinhas de texto elas teriam mais ou menos a mesma estrutura. Que é o que tem nesse outro CSS aqui, por exemplo. Ó. Input type, tá. Aí eu posso, só para vocês terem uma ideia aqui rapidinho. Eu vou matar essa, já matei já, né? Classe textbox. Então eu posso adicionar mais um estilo aqui. Que aí agora eu já vou pegar todos os tipos de input, independente se ele é input text ou se ele é e-mail. Quer dizer, aqui ele está dizendo, ele está especificando, para todos os inputs do tipo text, que são as caixinhas de texto, a gente nem usou input e-mail, então nem precisa. E no caso do input e-mail, ele já tem máscara para verificar o formato do e-mail e tudo mais, né? Vamos lá. Então, assim, para todos os inputs do tipo text, ele vai aplicar esse estilo aqui. A gente vai ver que vai ficar... Eu deveria, né? É uma coisa errada aqui. Tá faltando... Deixa eu abrir esse carinha aqui, que ele já tá com... As coisas não estão comentadas, senão... Beleza. Senão me confundo todo aqui. Input text, beleza. Agora sim. Ele botou... Aumentou o tamanho da parada, ele botou distância entre as bordas, né? Deu uma arredondada nas bordas aqui. Enfim, eu não vou entrar em detalhe em cada coisinha dessa daqui não, porque é muita coisa. Eu também nem sou assim muito especialista em CSS, né? Eu faço o básico mesmo. Mas beleza. Então o que a gente fez aqui? Eu vou até tirar isso que eu achei feio demais esse. Vou botar 3. Beleza. Então, a gente já viu como que os estilos são aplicados, né? Agora o que a gente pode fazer? A gente pode começar a ver aqui as nossas estruturas de decisão, o nosso if, né?
Por exemplo, se eu quiser salvar um registro desse daqui nessa tabela, não faz sentido se um desses campos estiverem vazios, né? Então, dentro da minha função salvar, o que eu posso fazer? Eu já posso fazer uma condição aqui dentro. Como que funciona a condição no JavaScript ou nas linguagens de programação? A gente trabalha com if, né? E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Lembra que agora a gente já tem as constantes das nossas caixas de texto, a gente não precisa definir de novo, nem buscar pelo elemento, né? Então a gente verifica o seguinte, ó, se o valor dessa caixa de texto for igual vazio, eu vou dar um tipo de alerta, senão eu vou dar outro. Por que é igual? Porque isso aqui é uma comparação. Não, aqui, o igual só é uma atribuição. Né? Aqui eu estou dizendo, ó, o valor dessa caixa de texto vai ser vazio. Aqui eu estou dizendo, eu estou vendo para ele verificar aqui, ó. Esse valor é igual vazio, então você vai fazer uma determinada ação. Por exemplo, ó, se esse valor for vazio, eu não vou dar um alert com o texto normal, eu vou dar um alert falando o seguinte, ó. Preencha as informações. E aí eu não deixo o cara salvar, tá? Eu tenho até que tirar isso daqui, porque senão ele vai executar isso aqui também, porque está fora do if. Então vamos... E depois a gente vai ver a condição else, né? Que é o senão. Então vamos lá, txt_nome.value igual aspas, ou seja, ele é vazio, preenche as informações. Salvei, vim aqui e dei um F5. Então, ó, preenche as informações, tá? Aí se eu vim aqui o nome e botar alguma coisa, ele não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Porque eu não botei condição else, né? Então eu posso vir aqui e botar a nossa condição else. Isso aqui é o básico do básico da estrutura de decisão, né? Gente, a condição é verdadeira? Então você faça alguma coisa. Se não, se essa condição for falsa, você vai fazer outra coisa. Aí aqui eu vou botar o texto, né? Texto. Vim aqui, salvei. Preenche as informações. Preenchi. Salvou. Então aqui a gente tomou uma decisão baseada no valor da caixinha de texto, né? Isso aqui é a coisa que a gente mais usa em programação, é if, né? Se essa condição for verdadeira, você executa alguma coisa. Se essa condição for falsa, você executa outra coisa. E assim, a gente pode concatenar as condições, tá? Por exemplo, aqui eu tô testando só o valor da caixa de nome, mas e se o de e-mail estiver vazio, ele vai seguir de qualquer forma, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou botar uma condição aqui que é um ou. Em JavaScript é assim. Ó, se essa condição for verdadeira ou se essa condição for verdadeira, se alguma das duas forem verdadeiras, ele vai ter que mandar preencher as informações. Aí vamos ver. Preenchi o nome, mas não preenchi o e-mail. Então tem que vir aqui preencher. Só quando os dois forem verdadeiros, ele vai entrar uma determinada condição aqui dentro. Beleza? Aí agora a gente pode começar a brincar com a parte de manipular a tabela, né? A gente pode criar um registro dessa... Ainda tem outro tipo de situação que eu queria mostrar para vocês aqui, que são as estruturas de repetição, né? Que quando a gente tem uma lista, por exemplo, supondo o seguinte, ó, essa lista aqui, eu escrevi ela na mão, né? Mas no
num sistema, não é bem assim que funciona, né? A gente vai retornar essa informação de algum back-end, né? Supondo que eu tenho uma API que consulta o banco de dados de clientes e me retorna essa informação. Eu tenho que jogar essas informações na tabela, é dinâmica, né? Aqui eu botei só para meio de verificar, né? Mas beleza. Mas por enquanto, vamos fazer algo simples aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o código que insere na tabela. Deixa eu só lembrar aqui. Salvar. Tá. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra função para adicionar esses caras na tabela, tá? Eu vou fazer o seguinte. Só para vocês terem uma ideia. Aqui ele está fazendo de uma forma um pouquinho diferente, mas eu vou simplificar isso aqui, tá? Eu vou criar, como a gente está vendo função, function adiciona. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores da nossa caixa de texto e vai adicionar na tabela, tá? Deixa eu só tirar aqui, porque aqui ele está registrando o clique do botão de forma diferente. Diferente do que a gente tinha colocado aqui na semana passada, que a gente colocou um clique, né? Mas eu posso registrar esse evento daquela outra forma. Eu boto aqui no corpo do script, para esse botão aqui você vai registrar o evento clique dele, tá? Mas eu vou fazer assim para adiciona na tabela. Beleza. Aí o que acontece aqui? Ele criou uma constante. Ele está criando um elemento aqui chamado tr, quer dizer, um elemento do tipo tr. Ele não está adicionando isso em canto nenhum por enquanto, ele só está criando o elemento. Aqui ele está dizendo, ó, o HTML desse tr vai ter o valor da caixinha de texto nome e o valor da caixinha de e-mail, né? E agora, aí também, mais uma vez aqui, eu vou criar a constante agora com o nome da tabela, para a gente poder ter TBL cliente, né? Se estiver muito rápido aí, pode falar, hein, galera? Mas vamos lá. Lembrando que está sendo gravado e o material depois vai ser liberado com as linhas comentadas, e a ideia do grupo é vocês irem fazendo, tendo dúvidas, entendeu? E mandando as dúvidas e a gente fazendo junto. Não fica só olhando não que a gente não absorve muita informação não. Se não estiver conseguindo seguir agora no Notepad++, assim, a gente vai salvar isso aqui, vai enviar vai atualizar lá no GitHub, né? Mas só para vocês entenderem. O que eu fiz? Eu criei apenas uma funçãozinha aqui, ou seja, uma pequena rotina, que ela vai criar um elemento novo, um novo elemento tr dentro dessa tabela que já existe, né? Como que ele vai preencher esses valores? A gente tem aqui o txt nome, que a gente já tem essa constante dele aqui, e o txt e-mail. Então ele simplesmente vai pegar os valores e vai criar esse pequeno HTMLzinho aqui. E
e vai jogar depois dentro da tabela, né? A gente vai dar um append child, que é justamente ele está dando ele está inserindo um novo elemento aqui, filho dessa tabela, que é esse carinha aqui que a gente acabou de montar. Aí depois ele vai e zera os campos da caixinha txt nome e e-mail, né? Aí beleza. Só que é o seguinte, o meu if aqui, ele não está fazendo nada disso. Aí agora, o meu salvar, se essas condições aqui forem falsas, né? Ou seja, se tiver preenchido, ele vai salvar agora. Adiciona na tabela. Aqui eu não tenho parâmetro nenhum, tá? Eu poderia passar os parâmetros aqui de nome, o nome, e-mail, mas como eu já tenho as minhas constantes aqui, eu não tenho necessidade de passar. Aí vamos só ver se ele já vai funcionar assim ou se vai dar alguma zica. Vou botar aqui. Teste. Salvar. Funcionou. Então é simples assim. A gente pegou como eu não estou validando nada aqui de formato, qualquer coisa que eu botar aqui, ele vai inserir, né? Então, nisso daqui a gente já viu um pouquinho da programação. Essa programação aqui é mais para ilustrar, né? Porque hoje em dia a gente não usa tanto assim essa parte do HTML, de criar tabela na mão assim. Mas só para vocês terem uma ideia. E óbvio que quando a gente for salvar isso aqui de verdade, a gente vai salvar, quando a gente clicar no botão salvar, ele não vai só adicionar a tabela aqui. A gente vai chamar um back-end passando nome, e-mail ou o objeto cliente, né, que a gente vai criar. E a gente vai salvar isso aqui. Depois a gente carrega isso aqui de outra forma, tá? Aí tem uma outra coisa que talvez valha a pena mostrar aqui, que é a gente pode preencher essa tabela a partir de uma lista, né? Como eu falei, se a gente for lá numa aplicação, a aplicação retornou para a gente um conjunto de registros de clientes. A gente vai percorrer essa lista, desculpa, e adicionar ela aqui, Fábio, tá? você pode só dar uma definição rapidinha do que seria essa aplicação? A aplicação seria o back-end, né? Que é por exemplo, aqui é só o nosso HTML. Aqui ele não grava nada, ele não consulta dados, né? A aplicação em si, onde vai ficar a lógica da parada, é uma outra aplicação mesmo, assim, lembra que eu falei de back-end e front-end? O nosso HTML aqui, ele é apenas uma página, é só o que a gente vê aqui, né? Tudo que a gente for preencher, dados reais, eles vão estar numa aplicação web, né, podendo estar no mesmo servidor ou não, pode estar em qualquer servidor. A gente vai fazer uma chamada, uma requisição a essa aplicação e dizendo, me retorna todos os clientes que você tem cadastrado aí. E aí a gente vai preencher nossa tabela de acordo com esse cadastro, que já, né, que pode ser alimentado por esse mesmo HTML aqui, né? Ou apenas para consulta, né? Isso independe. Beleza? Ficou claro? Então assim, se eu tivesse, por exemplo, um banco de dados, onde tivesse vários clientes, né, com e-mail, esse banco de dados vai estar em outro local e essa tabela aí vai chamar esse banco de dados que está em outro local e mostrar aí, não é? Exato. E quando você colocar o nome e e-mail, vai adicionar nesse banco de dados. E que vai, como consequência, aparecer aí, né, na frente. Deixa eu tentar ilustrar aqui rapidão. Tá, pera aqui Ô, Fábio? Oi? Só uma dúvida, ou curiosidade, não sei, se você conseguir perguntar direito. No caso ali,
você salvou o nome e e-mail, certo? Salvei entre aspas, né? Ele só... Quando você botou para gravar ali, ele ficou no código? Ele ficou só na memória ali do navegador, né? Sim. Não, mas o seu ali ficou porque você colocou lá no script, né? Assim, ó, esse daqui, ó, por exemplo, o Fábio, ele sempre vai aparecer, porque ele já está aqui no script de montagem da tabela, entendeu? Sim. Mas no caso, se você fizer outros, precisaria da API para jogar para o banco de dados, seria isso? Vamos lá. Vamos supondo que minha tabela não tenha nenhum registro, né? Pronto, minha tabela não tem registro. Como que eu vou preencher os registros dessa tabela? Eu vou tentar ilustrar aqui, tá? API. Aí dentro dessa API, eu me conecto com o banco de dados. Né? Eu tenho minhas lógicas de validação aqui dentro. Esse banco de dados pode ser até um Excel, né? Pode, né? Geralmente não vai ser, mas pode. Geralmente vai ser um SQL, um Oracle, ou qualquer coisa assim, tá? E, inclusive, o banco de dados, ele pode ficar, quer dizer, geralmente o banco de dados mesmo, ele fica fora da aplicação, né? A aplicação também se conecta com o banco de dados. Então, aqui o fluxo é isso aqui, ó. A gente faz... Não existe mais, né? Existe. Ele não é muito usado assim para aplicação robusta, mas porque a Access é arquivo, né? Então não tem controle de concorrência e tudo mais, né? Então, o que acontece? A gente vai fazer uma requisição. Esse aqui é o nosso HTML, tá? Com nossas caixinhas de texto lá e nossa tabelinha. Beleza? A nossa tabela aqui. Minha aplicação é o que a gente fez. Meu HTML acabou de carregar. Minha aplicação está vazia aqui. Mas eu tenho dados que eu preciso trazer para carregar nesse HTML. O que eu vou fazer? Vou fazer uma requisição HTTP para minha Web API, tá? Eu vou chamar isso aqui, pode ser chamado de API, back-end, tá? No final das contas é a aplicação, é onde tem o core da parada. Essa aplicação vai ver, o cara está querendo todos os registros de cliente. Essa aplicação também ela vai buscar no banco de dados, né? Ela vai se comunicar com o banco de dados, vai fazer a consulta que ela tem que fazer, busca da tabela cliente todos os clientes, nome e e-mail. Vai retornar para a aplicação e minha aplicação vai retornar para o HTML. Como que pode ser o meu retorno? A minha tabela, vou tacar uma tabela aqui. Esse daqui é a tabela que tem no meu banco de dados. Eu vou ter a coluna nome, a coluna e-mail, aí eu vou ter alguns registros aqui, né? Reg 1 e por aí vai. Deu para entender, né? Isso aqui é a tabela realmente onde tem os dados. Pode até ser um Excel, pode ser um Access, né? Isso. A minha aplicação ela vai conectar nesse banco de dados e vai retornar esse valor. Conectou no banco, voltou para a aplicação. Minha aplicação veio e voltou para o HTML. E aí, como que esse HTML vai manipular isso? Geralmente, existe um formato de dados chamado JSON, que é muito utilizado em Web API. Né? Aí, por exemplo, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lista de clientes. Deixa eu botar pro nossa... Vou criar aqui uma constante. Lista de clientes, tá? Geralmente, o que a gente vai receber, e se você abrir uma API, a gente vai
né? Se tudo der certo, mais para frente a gente vai ver essa API funcionando. Se você chamar ela pelo browser, você vai ter um retorno bem parecido com isso daqui. É uma lista de objetos do tipo cliente. Cada objeto vai ter o nome e e-mail. Com essas informações na mão, eu posso preencher essa minha tabela, entendeu? Então, essa arquitetura aqui é o padrão, né? Front-end, back-end, banco de dados. O meu front-end é só o que eu visualizo ali, só o que o usuário visualiza, né? Que vai acessar um back-end, que é realmente onde está a aplicação, onde as informações vão estar armazenadas, ou ele vai buscar essa informação armazenada no banco de dados, e vai retornar, e eu tenho que manipular esse conjunto de registros para poder jogar no meu HTML. Beleza? O back-end seria mais para fazer essa validação para ver se os elementos estão corretos. O back-end, na verdade, ele é assim, a estrutura principal da aplicação, porque é nele, por exemplo, quando a gente preencher aqui e a gente clicar em salvar, vai acontecer um processo bem parecido com isso daqui. Eu vou fazer uma requisição para a minha API, né? A minha API pode fazer validações lá dentro, falar, esse e-mail já é cadastrado, tá? Então você não pode cadastrar novamente. Isso daqui é o core da aplicação, né? O HTML é só o que o usuário está vendo, é só a ponta, né? E isso daqui vai estar em outro servidor de aplicação, quer dizer, pode até estar no mesmo servidor de aplicação, mas o que o usuário está vendo é isso daqui e ele interage só com isso daqui, né? Porque isso aqui é código e a aplicação publicada não faz sentido o usuário, né? O usuário não precisa ver nada disso. Beleza? Mas é bem avançado, isso é bem mais para frente. Isso é mais para frente. Mas deu para entender que o HTML, tudo que a gente fez aqui, ó, a gente está salvando só na memória do navegador. Se eu fechar, ele perdeu. Ele não está salvando, né? A não ser que eu bote aqui no meu HTML, mas também não faz sentido, né? Não é esse o objetivo. Show, entendi, cara. Tranquilo? E aí, por exemplo, se a gente foi lá no back-end e retornou essa lista de clientes, a gente pode fazer uma rotinazinha aqui para, a partir desta lista, ele montar a tabela, os dados iniciais da tabela, né? E aqui a gente já pode usar a estrutura de repetição, que é no caso um for, né? Quando a gente tem uma lista de valores ou uma lista de objetos, uma lista de registros, a gente vai usar essa estrutura de repetição. Eu não sei como é que já vai dar 9 horas aqui. Não sei se vale a pena entrar nisso agora, entendeu? Isso. Bom, vamos só fazer uma recapitulação do que a gente pensou do CSS, beleza, dos const. Eu vou até tirar isso aqui. Isso aqui por enquanto deixa para fora. Então vamos lá. Nós botamos o estilo aqui, que é simplesmente para dizer como que as coisas, qual que vai ser a aparência das coisas, né? Dos componentes. E aqui eu estou dizendo por tipo, eu estou estilizando por tipo, né? Ou seja, todo input do tipo text vai ter esse mesmo estilo aqui. Toda tabela vai ter esse estilo, todo TD vai ter esse estilo. E a gente já viu a questão das variáveis, né? Essas daqui, para a gente não ter que ficar dando getElementById várias vezes, a gente já grava ela como uma variável global que a gente consegue manipular. E também vimos a estrutura de decisão, que é a coisa mais básica da programação aqui, né? Que é basicamente falar, se essa condição for verdadeira, você faz isso, se não, você faz isso, né? Se você não tiver nome nem e-mail, não faz sentido inserir uma informação lá, então ele te dá uma mensagem, se não, você vai e adiciona na tabela, foi o que a gente fez, né? Se tiver tudo preenchido, a gente vai e adiciona, a gente não está validando se já existe nem nada, né? Isso aí a gente pode até fazer, até no front-end mesmo, para ver, ó, esse e-mail já existe, aí a gente tem que percorrer essa tabela para ver se esse e-mail já existe, e para fazer isso, essa varredura, que a gente chama, né, a gente usa o loop, o for, ou for each, aí tem vários, aí a gente já pode
dar uma olhada nisso na aula que vem. Mas assim, essa parte aqui é muito importante, tá, galera? Porque o que a gente está fazendo é só o HTML. O HTML ele só está na memória do navegador. Fechou o navegador, acabou os dados. O HTML ele vai se comunicar com o back-end, né? E aí sim, lá o back-end ele tem comunicação com o banco de dados, ele vai fazer as validações, ele vai salvar os dados, ele vai buscar os dados para você. Essa é a parte da aplicação que é mais... que assim, é justamente o coração da aplicação, né? Aqui é só um HTML. Suponha que se eu quiser criar um aplicativo e acessar o mesmo back-end, por exemplo, eu posso fazer. Ou até uma aplicação desktop. Eu acesso via HTTP, né? Porque é o protocolo web. Então, assim, não é porque é uma aplicação web que eu só posso acessar via HTML, não. Eu tenho N opções. Eu posso criar um aplicativo que acessa esse mesmo back-end aqui, né, com o mesmo banco de dados e tudo mais. Mas isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente.